Alfa e Ômega, tudo pra mim, tudo pra mim, tudo pra mim, tudo pra você, tudo pra nós. Ele é tudo, Ele é tudo, tudo pra mim, tudo pra mim. Ele é tudo. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Pra mim, tu és tudo pra nós, Senhor. Obrigado, Senhor, te rendemos graças nessa noite. Obrigado pelas águas do Espírito aumentando em nosso meio. E essa igreja indo a águas profundas, aonde você tem nos chamado, Pai, para águas profundas em Ti, Senhor. Conhecendo a Tua intimidade, mergulhando na Tua intimidade, Senhor. Sabedoria e conhecimento estão ocultas em Ti. E nós estamos em Ti, Senhor. Temos acesso. Oh, Senhor, obrigado, Espírito Santo, você nos ensinando. Aleluia, nos mostrando as profundezas do nosso Deus, do nosso Pai. Eu oro para que a igreja de Cristo na terra, Pai, levante-se com desejo genuíno, um desejo ardente e tal por Ti, Senhor. Queimando por dentro, desejando ardentemente a Tua igreja, o Teu povo, que foi comprado por alto preço, um povo precioso. Te rendemos graças, obrigado. Obrigado por esse novo tempo no nosso meio. Aleluia, nada comum, nada natural, nada ordinário, extraordinário, extraordinário, aleluia. Vamos sair do ordinário e entrar no extraordinário de Deus, extraordinário. Aleluia! Diga para o seu irmão, ele tem um extraordinário para você. Diga, você ainda não provou tudo. Aleluia! Oh, obrigado. Você pode dar um aleluia aí, estremecer o inferno. Obrigado por provou, bênção, poder de Deus. Aleluia. Quantos estão prontos para receber a palavra? Amém? Vamos dar um culto completo a Ele. Deus merece um culto completo, né? Onde tem atenção, onde tem reverência, onde tem desejo. Aleluia! E aí Ele vai te alcançar e me alcançar. Sabe, Deus é especialista em superar expectativas, mas quem cria expectativa é você. Aleluia! E Ele é capaz de superar a sua expectativa. Amém? Quando vier para um culto como esse, gera expectativa. Amém? Não tem nada comum. A gente pode estar fazendo coisas comuns, dirigindo o carro, vindo a pé, tudo comum, senta na cadeira, mas não tem nada comum. Sabe, o culto a Deus não é comum, ou não deve ser comum. Eu posso torná-lo comum, mas não é comum o culto a Deus. E você veio cultuar, eu vim cultuar juntos. Aleluia, não é apenas um ritual do domingo à noite, tem um propósito. Amém. E esse propósito faz parte da nossa vida, do nosso ser. Amém. É um estilo de vida que nós abraçamos. Aleluia. Estar reunido é um estilo de vida que nós abraçamos, como nós estamos aqui reunidos.
Isso está dentro do pacote da vida cristã. Tem mais coisas dentro desse pacote? Sim, existem. Mais coisas dentro do pacote da vida cristã que você conhece. E tudo que está dentro do pacote é importante. Amém? Porque Deus colocou lá com a sua devida importância. Eu não posso classificar o que deve ser importante ou mais ou menos importante para mim. Tudo que está dentro do pacote da vida cristã estabelecido por sua palavra é importante para nós. Amém? Por mais simples que pareça, se está dentro do pacote, precisa ser atendido, dado a devida importância. Aleluia! Porque aquilo que você dá importância, você dá um valor àquilo. E por dar um valor, você faz algo. Tudo que você valoriza, você faz algo por aquilo. A gente sabe, cada um aqui sabe fazer o que eu estou dizendo. Eu sei, quando eu valorizo algo, eu posso fazer até das tripas coração por aquilo. É assim que acontece, não é? Nós fazemos isso. Assim para Deus. A gente sabe fazer, é só a gente absorver aquilo que a gente sabe e agora destinar a Deus. Vai ser tudo feito com inteireza de coração, com desejo, algo completo. Nada superficial, mas completo, aprofundado. Amém? Aleluia! Eu queria que você abrisse a Bíblia, estamos numa ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, não desanima porque a gente vai falar a mesma coisa, é segurança para você, mas Deus pode trazer algo novo para você. Oh, aleluia, o tempo dos lenços, aqui para baixar um pouquinho da glória que está se manifestando na minha cabeça, está acabando, ar-condicionado chegando, amém? Pega aí o controle, liga o ar, amém? Pega o controle aí, liga o ar. Alguns vão estar reclamando aqui por causa do frio e a gente vai dizer, traga um casaco. Aleluia, amém? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, tem algo importante, maravilhoso para você. Se a gente valoriza a palavra, a gente vai dar atenção a ela. A gente vai saber o que tem hoje para mim. O que Deus vai falar hoje para mim, eu quero. Então isso faz com que a gente tenha uma atenção voltada para aquilo que vai ser dito. Versículo 17 diz: nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Paulo, ele vai ajustar aqui a igreja de Corinto no que diz respeito à ceia do Senhor. Eles participavam da ceia, havia atividade contínua nessa igreja a respeito da ceia, como nós estamos fazendo hoje. Eles se ajuntavam, amém? Havia um ajuntamento tal qual está havendo aqui agora. Isso que está acontecendo aqui não é novo, não é algo novo, amém? A gente não pode ter isso aqui como algo novo, algo inventado há poucos anos da presente geração. Não, nós podemos ver aqui um ajuntamento. Paulo dizendo, olha, vocês se ajuntam não para melhor e sim para pior. Calma, ele vai ajustar aqui o que estava acontecendo para fazer melhor. Como muitas vezes nós precisamos de ajustes para fazer melhor. E Deus tem esse interesse. Por isso a importância de estar sempre se expondo à palavra, porque a palavra vai nos ajustar naquilo que precisamos ser ajustados. E aqui Paulo estava ajustando. No versículo 18 ele diz, porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis aonde, gente? Reunis aonde? Na igreja. E eu em parte o creio. Veja, quando vos reunis. Então, se reunir é algo da vida cristã. É algo do corpo de Cristo. Se ajuntar, se reunir. Aleluia. E ele diz, quando vocês se reúnem na igreja, em um outro local, que não é a nossa casa. Na igreja, amém? A gente entende que essa igreja aí, a nomenclatura dela não se refere ao corpo de Cristo, é um lugar.
Porque nós podemos pegar referências que quando a Bíblia fala em igreja, ela está se referindo ao corpo de Cristo. Porque a igreja é o corpo. Amém? Não vamos mais dizer assim, eu sou a igreja. Você não é a igreja sozinho. Nós somos a igreja. Não dá para ser igreja sozinho. Amém? Aleluia! Igreja, corpo de Cristo, se reúne. É um corpo, são vários membros em um só corpo. Então nós somos a igreja. E ele diz, quando vos reunis na igreja, tal qual estamos fazendo aqui hoje à noite. E ele diz, eu em parte creio, versículo 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Quando, pois, vos reunis aonde, gente? No mesmo lugar. Como nós estamos nos reunindo aqui? Então, a referência de igreja, na igreja ele estava se referindo a um lugar onde todos se reúnem. Então, isso que está acontecendo aqui não deve ser uma novidade para nós. Deve ser uma revelação de que a igreja de Cristo se reúne em um lugar. Isso é vida cristã. Isso faz parte da vida cristã. E eu não estou falando isso aqui porque sou pastor e quero você aqui na igreja. Eu estou pregando o que deve ser pregado. Aleluia! Esclarecendo aquilo que precisa ser esclarecido para nós, segundo o fundamento da palavra de Deus. É interessante isso, não é? Pois vos reunis no mesmo lugar. Quando reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então eles se reuniam no mesmo lugar para participar da ceia do Senhor. Isso aqui é fundamento bíblico. Está escrito na palavra e nós precisamos estar mais próximos da palavra possível. Aleluia! Quando eu desconsidero me reunir com o povo de Deus, amém, eu não posso dizer que estou sendo assertivo quando eu olho para a palavra, porque a palavra de Deus diz outra coisa. Aleluia, amém. Eu posso ser, até da presente era, o crente de YouTube, né? Que está tudo bem, eu assisto pelo YouTube, eu recebo a palavra, mas eu vou te dizer, não foi assim que Deus programou. Não foi assim. Sabe, nós seres humanos precisamos, sabe de quê? De olho a olho, tete a tete. Nós precisamos de toque. Aleluia. Nós precisamos de abraços. Nós precisamos servir uns aos outros. Ser inspirado por Deus para a necessidade daquele irmão. Isso só vai acontecer se eu estiver junto. Aleluia. Então ele se reuniu no mesmo lugar. E não era a ceia do Senhor que comeis. Por quê? Versículo 21. Porque ao comerdes, cada um, ele começa a dizer aqui, ou anunciar o comportamento do corpo de Cristo com relação à ceia. Amém? Que não era um comportamento apropriado. Como eles estavam fazendo, participando. Estavam reunidos, mas não estavam participando da forma correta. E ele diz, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Veja aqui. Amém? Tinha gente tomando o vinho todinho. O vinho da ceia, né? Ou levava. Pessoas comendo. Enchendo a barriga. Porque afinal a ceia é comunhão, gente. É uma mesa onde todos nós participamos. Sabe que a gente poderia fazer uma mesa particular ali num domingo de ceia para a gente comer juntos? Sabia que isso seria plenamente saudável e estava em linha com a palavra? Comunhão. Mas veja o que eles estavam fazendo. Paulo estava apenas corrigindo. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezar a igreja de Deus e envergonhar os que nada têm. Então, alguém levava comida, né, e tinha alguém que não tinha tanta condição quanto aquela outra pessoa. E isso fazia uma diferenciação.
Era isso que estava ocorrendo e outras coisas mais. Mas veja, é o que a gente está vendo aqui, o que Paulo está dizendo. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Paulo agora ele vai dizer como deve ser feito. Amém? Aleluia. E é o que a gente ouve toda a ceia do Senhor, quando a gente se reúne aqui uma vez por mês no domingo. Uma vez por mês, 2 horas, num dia de 24 horas, numa semana de 168 horas. Meu Deus do céu, 2 horas é o nosso peso. Será que 2 horas para se ajuntar, sabe, e cumprir um mandamento, amém? Juntos, participar da ceia, 2 horas, num lugar, numa semana de 168 horas, é o que está sugando a nossa energia. Palavra para refletir. É isso que está sugando a nossa energia, 2 horas, que passamos num lugar, num domingo, numa semana de 7 dias, num dia de 24 horas. Eu creio que na presente era, dentro do contexto, a gente está sendo ajustado essa noite também. Para a gente dar importância devida àquilo que Deus se importa, gente. Amém? E não deve ser nada forçado. Amém? Aleluia, não deve ser nada manipulado. É reconhecer o que a palavra está dizendo e se adequar a ela. Não tem peso. Não estamos obrigando a ninguém. Amém? Estamos pregando a palavra. E no meu coração não está um peso, sabe, colocando peso nas pessoas. Não, eu estou pregando o que está escrito. E se há algum ajuste necessário, que sejamos ajustados. Amém? Qual é o problema? Aleluia. Isso é muito bom. Então, ele começa a dizer como a ceia deve ser feita. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que é o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Porque, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Gente, nós estamos lidando com produtos naturais, mas não tem nada natural. Você acha que esse ato do pão e esse ato do suco de uva, por apenas a gente estar lidando com coisas materiais, é natural? O significado não é. Amém? O significado não é. Esse pão que é natural representa algo espiritual. A gente precisa de revelação, porque o poder não está no pão, o poder está na revelação. Aleluia. Deus facilita as coisas para nós. Ele pega algo natural para explicar algo espiritual. Aleluia. E o pão é o meu corpo, o vinho é o meu sangue. Amém? Representa o meu sangue. Você conhece a revelação do sangue? Você reconhece a revelação do pão, do corpo de Cristo? Conhecemos. Aquilo que foi manifesto na cruz. Aleluia. Amém. O projeto de amor da cruz, ele disse: traga memória. Memória de um passado. Amém. Da cruz. O corpo que foi dilacerado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. O sangue vertido, sangue é a vida do corpo. Jesus estava pagando o preço do nosso pecado com a sua própria vida. O sangue. Sangue é a vida do corpo. Aleluia. E através desse sangue, nós fomos aliançados com Deus. Aleluia. Será que isso é natural? Será que o dia da ceia que a gente se reúne aqui é algo sem importância que eu faço se quiser ou se der vontade? Se está acontecendo assim, estamos precisando de revelação.
da palavra que é tão clara. Precisamos meditar, até nos tornarmos persuadidos e fazer de acordo com a revelação da palavra. Aí tem prazer. Aleluia. Tem alegria, tem celebração, tem reverência. Tão bom. Aleluia. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão, então ele estava falando que deveria ser ato contínuo, toda vez que comerdes. Ele está dizendo aqui, amém, nos seus pormenores, que haveria uma continuidade. Quantos percebem isso? Todas as vezes. Então não seria só aquele momento, não é só esse momento, todas as vezes que nos reunirmos para comer o pão. Aleluia. Eu fico com cuidado com pessoas, com crentes que não mais participam da ceia. Eu não sei qual foi a definição e o conceito, algo que entrou na vida delas, que tirou o conceito verdadeiro de ceia do Senhor, quando nos ajuntamos. Rapaz, as tias da minha esposa, que não tinha tanta revelação na religião que elas professavam, e se uma brigasse com a outra, elas não comungavam. Elas davam tanta importância àquilo. Talvez numa revelação que a gente tem, elas não tinham, mas eu estou falando de valorização. Porque se é para ter uma revelação menor e valorizar, é melhor do que ter uma revelação maior, um conhecimento maior e não dar importância alguma. Para Deus vai ser melhor aquilo que você recebe, sabe, de um conhecimento e valoriza, do que está cheio de conhecimento e não valoriza nada do que está ali, do que foi revelado, do que tem conhecimento. Para Deus não vale. E eu me lembro, elas conversando, não vou comungar hoje não, até que elas se consertassem. Porque para elas, aquele momento lá de comungar, né, da hóstia, eu acho que é a hóstia, era importante para elas, tinha um valor. Elas tinham receio de comungar, estando brigada uma com a outra. Ah, mas é porque elas não tinham revelação. Talvez não tinham revelação como eu e você tem, mas tinham valorização. Valorizavam no conhecimento que elas tinham, na revelação que foi dada a elas. E eu vou te dizer, essa valorização que para Deus valeria, ou valeu, o valor dado. Agora, à medida que a gente recebe conhecimento, e a gente não deve parar de ter conhecimento, amém? Conhecimento liberta. Não é uma questão da gente ficar ignorante, para não ter responsabilidade com algumas coisas. Não. Isso não é bom para a gente. Ele diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Deus tem interesse que conhecimento chegue para mim e para você. O pleno conhecimento. Agora, precisamos sim do conhecimento e associar, agregar valor ao conhecimento, que é o valor que a gente dá, a importância que a gente dá ao conhecimento. Aleluia. Já contei aqui algumas vezes, eu gosto desse exemplo, que alguém estava no banheiro e uma nota de R$2 caiu dentro do vaso. R$2 dentro do vaso. E ele ficou olhando, pega ou não pego, pega ou não pego. Estava lá dentro do vaso, R$2. Ele sem coragem de colocar a mão, R$2. Ele pegou uma nota de 100 e jogou dentro e disse assim, R$2 eu não pego não, mas 102, 102 eu pego. O que foi que aconteceu? Ele agregou valor, e por ter agregado valor, a atitude dele mudou. Quantos estão percebendo? Assim é a palavra. Precisamos agregar valor a ela. Aleluia.
Amém? Estamos numa ceia. Agregar valor a um momento como esse. Aleluia. Porque é uma recomendação. É uma instrução que está na palavra. Que está aqui. Não estamos fazendo nada por invenção nossa, mas apenas seguindo um exemplo, um modelo que a Bíblia apresenta. Somente isso. Querendo estar mais próximo, ser mais bíblico possível. Estar mais próximo possível da instrução bíblica. Por isso que nós estamos aqui, por isso que essa mesa é pronta todo mês. Aleluia! Estamos atendendo a uma instrução. Aleluia! Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Olha que significado quando a gente participa aqui juntos. Nós estamos anunciando a morte do Senhor. Por quê? Faz referência ao que aconteceu na cruz. Mas entenda, aqui não é um velório. Pela morte de Jesus nós recebemos vida. Amém. Aleluia. A morte de Jesus gerou vida para mim e para você. Então nesse anúncio de morte não há tristeza de velório. Amém. Agora a gente faz referência ao que aconteceu na cruz. Até que Ele venha. Então isso me diz que o morto ressuscitou, porque Ele vai vir. Nesse anúncio de morte não existe atestado de óbito. O morto reviveu e voltará. Olha o que isso representa. Aleluia. Não é apenas um pão, não é apenas um suco de uva, não é apenas vir à igreja para tomar o suco de uva. É que hoje não estava nem tão bom. Pãozinho estava salgado. É isso que a gente vai avaliar e analisar num momento como esse? Não. Aleluia. É o que eu sei que vim fazer. Amém? Que nós vimos fazer hoje à noite. Uma instrução da palavra que eu, você, nós agregamos valor. Reunidos no mesmo lugar. Reunidos. Versículo 27. Por isso, aquele que comeu o pão, bebeu o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Gente, isso aqui é sagrado. Isso não é comum. Veja as instruções. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Esse corpo aqui é o corpo de Cristo. Amém. Discernir o corpo, os membros do corpo. Estamos juntos. Aqui está o corpo de Cristo, quando vos reunis no mesmo lugar. Discernir o corpo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Agora abra Romanos, capítulo 16. Vimos aí ele falando, quando nos reunimos, falando a respeito da ceia, uma instrução bíblica para nós. Aprendemos aqui, daqui a pouco a gente vai praticar. Amém. Aleluia. Quantos estão alegres em praticar o que é bíblico? Você veio de casa praticar o que é bíblico, isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Você veio de casa para praticar o que Deus instruiu, gente, isso é maravilhoso. Agora veja aqui, versículo 16 de Romanos, capítulo 16, versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Uma recomendação. Era Paulo recomendando uma irmã
que está servindo a igreja de Cencreia. Que está servindo. Que está servindo. Dá para ver aqui que ela estava sendo enviada, não é? Amém? E Paulo estava recomendando essa irmã. E ele diz, ela está servindo. Aí aqui a gente começa a ver instruções sobre o corpo de Cristo, a igreja, que se reúne no mesmo lugar, a serviço. Amém? A irmã, ele disse, a minha irmã, Paulo, a minha irmã, tratando como família. A irmã Febe é minha irmã, é irmã de vocês. Vocês que vão a receber, é irmã de vocês. Tratando como família. E ela serve. Ela está servindo na igreja de Cencreia. Ela está servindo na igreja Verbo Distrito. Tem serviço no pacote cristão. No que diz respeito à igreja. Servindo. Alguém que executa os pedidos de outrem. Isso é servir. Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos. Gente, como é que nós devemos receber as pessoas que são enviadas? Que a gente localiza no nosso meio que elas foram enviadas, de algum modo. Que alguém recomendou. Que um homem de Deus, amém, com um bom testemunho, recomendou alguém. Recomendou alguém. E ele diz, a recebam. Ela é minha irmã, ela é irmã de vocês. A recebam. Para que a recebais no Senhor. Como família, como irmã. Aleluia. Você pode ser uma pessoa que vai ser enviada, e onde você chegar, são as pessoas de lá que devem abraçar essa instrução, e receber você no Senhor. Agora, enquanto nós estamos aqui plantados nessa igreja maravilhosa, nós precisamos atender a esse apelo dos que estão chegando, dos que estão sendo enviados, dos que estão sendo recomendados, estão no nosso meio, estão vindo, recebam no Senhor. Talvez você decida não receber, está tudo bem, fique contra a palavra, e aí? É só ficar contra a palavra. Mas se a gente agregar valor, a gente vai agir da forma que ele está dizendo aqui. A recebagem no Senhor, como convém aos santos. Meu Deus do céu. E ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é instrução para nós. As pessoas que são enviadas, que vêm para o nosso meio, que são recomendadas, temos que estar pronto para agir assim, gente. Temos que ser o mais bíblico possível, porque não é instrução comum, é a instrução de Deus para nós. Se é de Deus, precisamos agregar valor. Entender que Ele não está brincando, Ele está levando a sério com a instrução que Ele está nos dando aqui. Então não espera o outro fazer para você fazer. Amém? Aleluia! O que deve governar na nossa vida é a palavra e não as pessoas. As pessoas podem até me influenciar para uma coisa boa, mas quem deve comandar as minhas ações e reações é a palavra. Porque uma pessoa pode deixar de cumprir a palavra e porque ela deixou eu vou deixar? Não! Aleluia! Aquela pessoa está cheia de razões de não ter cumprido aquilo que você conhece, que ela conhece, aí porque ela não faz, porque ela desconsidera, você vai fazer assim também. Onde fica o valor da palavra e de quem deu a palavra?
porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Meu Deus do céu, Paulo estava dando um testemunho dessa mulher. Porque eu vou dizer uma coisa, sabe por que Paulo recomendou ela? Por causa do testemunho dela. Você não vai recomendar alguém para fazer alguma coisa se a pessoa tem mau testemunho. Duvido. Duvido. Eu mesmo não recomendo. Vou ser sincero com você aqui. Se alguém chegou aqui e fez um serviço aqui na igreja, como profissional, e não fez como faz lá fora, jamais eu vou recomendar essa pessoa. Jamais. E olha que a oportunidade vem, porque eu sou quase todo dia pessoas perguntando, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo, quem você poderia me indicar? E eu lamento, às vezes, quando isso acontece, eu não posso indicar. Eu não acho isso bom não, eu lamento. Lamento, eu vou dizer a você, eu lamento. É o sentimento que vem para mim. Não posso indicar. Não posso recomendar por causa das ações que eu observei aqui na igreja. Aqui, é aqui. Porque eu não vou estar na sua casa nem no seu trabalho observando. Igreja é bom demais por causa disso. Amém? Aleluia! Tem ajuda, essa observação não é para condenar ninguém, não é para tornar as pessoas descartáveis, muito pelo contrário, é para ajudar. Igreja é isso. Ajuntamento é isso. E Paulo recomendou. E eu fiquei pensando, por que Paulo recomendou? Ela tem sido protetora de muitos, inclusive a mim. Aleluia. Então deixa eu te dizer uma coisa. Homens de Deus podem recomendar alguém. E a gente tem que receber como de Deus. Homens de Deus podem recomendar uma pessoa. Aí a gente fica, eu vou orar ainda. Vou saber se é Deus mesmo. Se é um homem de Deus que você reconhece, está recomendando uma pessoa, a receba. Porque eu vejo Paulo aqui recomendando a igreja a recebê-la. Ele não fala aqui que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, que é Deus falando comigo, mas era um homem de Deus com respaldo recomendando alguém. E ele recomendou, volto a dizer, por causa do testemunho dessa mulher. Ele dá aqui o testemunho. Agora veja, vamos lá um pouquinho mais para frente. Ele diz, saudai Priscila e Áquila. Sabe o que é isso aqui, gente? Eu estou falando aqui de igreja, de ajuntamento. De pessoas que convivem no mesmo lugar, ou em igrejas diferentes, mas participa. Aí ele está dizendo, olha, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores. Essa palavra cooperador significa companheiro de trabalho. De trabalho. Tem trabalho. Paulo tinha trabalho e ele encontrou companheiros de trabalho. E ele cita aqui duas pessoas, Priscila e Áquila, cooperadores em Cristo Jesus. Então Jesus vai ter que ser sempre o centro. Jesus vai ter que sempre ser o fundamento, a motivação para servir, para trabalhar. Aleluia. Em Cristo. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Meu Deus do céu. Será que na nossa linguagem de hoje eles estavam sendo besta? Arriscar a cabeça por causa de Paulo? Eu vou arriscar a cabeça por causa de ninguém. Talvez a gente diga isso porque não estamos com o mesmo sentimento dessas duas pessoas. Mas elas arriscaram por causa de Paulo. Estavam prontas, passaram por situações difíceis, amém, e não abandonaram Paulo, não saíram de perto de Paulo. Poderiam ter abandonado, poderiam ter saído, desistido, mas mesmo diante de uma situação difícil, que arriscaram a própria cabeça, continuaram, e Paulo está dando testemunho aqui.
mas também todas as igrejas dos gentios. Não, ele diz, isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja, diga a igreja, que se reúne na casa deles. Essa igreja aqui é o quê? Corpo de Cristo. Se reunindo numa casa, num lugar. Talvez aqui eu não estudei, talvez aqui, se a gente for estudar aqui, era início dessa igreja. Como muito acontece, as igrejas se iniciam numa casa, num estacionamento, numa praça, numa garagem que alguém cedeu. Um início ali. Nosso ministério foi, oficialmente, numa sala de uma escola. Aqui em Campina Grande. Começou nas casas, casa de pastor Bud, por ali. Foram para uma escola, uma sala simples de escola. E hoje é um ministério, amém, que tem alcançado o mundo. Então, eles se reuniam. Corpo de Cristo se reúne, bênção. Agora, a gente poderia pegar esse capítulo aqui e dizer, olha, a reunião na nova aliança, a reunião é nas casas. Porque está aqui nas casas, mas a gente não leu 1 Coríntios capítulo 11, falando que era a igreja se reunindo num lugar? Então a gente pode se reunir nas casas, se reunir num só lugar. Eu não posso pegar um versículo, sabe, e não ver o contexto de toda a Bíblia e trazer para mim porque me acomoda, porque satisfaz o que eu quero. A gente leu 1 Coríntios capítulo 11, vos reunis num só lugar. Aqui ele está dizendo a igreja, é corpo de Cristo nas casas deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Esse homem, possivelmente ele foi o primeiro fruto ali da Ásia, a crer em Cristo, primícia. Gente, vai ter as primícias, igreja é coisa fascinante, vai ter as primícias. Aquele que chegou primeiro no lugar, o desbravador. Eu estou falando de igreja, de convívio, aleluia, de corpo de Cristo. As coisas acontecem, olha como as coisas acontecem, servindo, recebendo irmãos que são enviados, amém, abrindo suas casas para as reuniões, participando das reuniões num só lugar. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Tem trabalho. Não desista do evangelho nem da igreja, porque está descobrindo que tem trabalho. Tem trabalho. Ele disse, ore para enviar os trabalhadores. Foi Jesus que disse, ele classificou como trabalhador, gente. Deus olha para a gente e vê cada um aqui como trabalhador. Prontos para trabalharem na seara dele, do Senhor. Muito trabalhou, essa palavra trabalhou significa trabalho com empenho. Se relaciona até exaustão, no grego. Um trabalho com empenho. Sabe aquela coisa de não só vestir a camisa, mas suar a camisa. Porque eu posso vestir a camisa e não suá-la. É vestir e suar. Trabalho com empenho, trabalho intenso. Paulo estava dando testemunho dessa irmã. Saudai Adrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Rapaz, isso tem igreja, né? Parentes juntos, né? Às vezes a gente descobre que um irmão, que uma pessoa é irmã da outra. Há 14 anos que eu estou aqui, não sabia que era teu irmão. Era meu pai. Teu pai, não acredito. Isso é convívio. Isso só acontece por causa de convívio. De um batendo no outro na feira, como na feira, batendo no outro. Aleluia! Aquela muvuca santa. Aquela zoada santa. Convívio.
Deus não chamou para a vida isolada não, meu irmão. Deus não chamou para vivermos isolados do corpo das pessoas, achando que está tudo bem. Não. Você pode até decidir assim, mas isso não é o que Deus espera de nós. Está sendo revelado aqui, Paulo está saudando pessoas e trazendo coisas relacionadas a elas, a atividades, a movimento no corpo. Há movimento na igreja, há trabalho intenso. E veja, trabalhou por vós. Não foi nem por ela. Ele diz, trabalhou por vocês. Ela muito trabalhou. Ela trabalhou intensamente por vocês. Isso é reino. Isso é reino de Deus. Oh! Isso é o coração dele. Uhul. Aí ele diz, e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. Então esses dois eram apóstolos, não era? Amém? Notáveis entre os apóstolos. Então, isso me diz que eles eram apóstolos. Amém? No convívio, na igreja, há a movimentação dos dons ministeriais, há ministérios sendo levantados, pastor, profeta, mestre, evangelista, apóstolo, para edificar esse corpo, para aperfeiçoar os santos, ferramenta que surge dentro da igreja, que surge desse convívio. Porque tem um objetivo e um propósito divino para alcançar o corpo de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. E veja que ele sempre está colocando o Senhor, no Senhor, Ele é o centro. Amém, aleluia, Ele é o motivo, Ele é o prazer. E por isso que essas coisas acontecem. Meu dileto amigo, ei, nesse convívio deve haver amizade. Paulo estava falando de uma pessoa que era dileto amigo dele. Deve haver no nosso convívio isso, gente. Não é acepção de pessoas, é trabalhar para ter amigos no nosso meio. Isso deve acontecer no nosso meio. Aqui é uma visão de igreja, de convívio, do corpo junto no mesmo lugar. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Amém. Cooperador. Aleluia. Mais um cooperador. Aleluia. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Aprovado. Um exemplar. Ou um exemplo de valor comprovado. Esse homem. Deve haver isso no nosso meio. Aleluia, um exemplar de valor comprovado. É o que significa aprovado em Cristo. Em Cristo. Não tira Cristo. Aleluia. Porque Ele é a nossa razão. Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, quem quiser botar esses dois nomes num filho, numa filha, viu? É uma sugestão, tá bom? Trifena e Trifosa, as quais, duas mulheres, as quais trabalhavam no Senhor. Tem trabalho! Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Tem trabalho no Senhor. Se você é daqueles que trabalham muito para o Senhor, não se importe com o que vão dizer. Amém, aleluia. Não se importe com o que vão dizer, mas você está perdendo tempo, estão sugando tua energia. Ei, você sabe para quem está fazendo?
Você sabe para quem está fazendo? Então continua. Aleluia! Tudo aqui se refere a saber a quem estamos fazendo. Para quem estamos fazendo. Aleluia! Se estamos fazendo para Ele, não vai haver trabalho que leve a gente à murmuração e estar reclamando daqueles que não estão fazendo. Vamos fazer. Saudai Rufo, eleito no Senhor. Esse eleito aqui pode significar escolhido para um ofício. Existe isso no nosso meio. Amém. Olha o movimento de igreja, de convívio, de corpo de Cristo junto. Saudai Assícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com ele. Ei, que se reúnem. Amém. O padrão bíblico de Deus é que o corpo se reúne. Saudai uns aos outros com ósculo santo, com beijo santo, gente, com óculos santo. Aquele cumprimento santo de um para com o outro. Eu estou falando aqui santo. Amém. Ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Agora veja, rogo os irmãos que notei bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos dele. Aí a gente pode encontrar também acontecimentos como esse. Amém. Paulo saúda muitas pessoas, fala, né, dos acontecimentos, do serviço, e esse é o movimento de igreja, esse é o movimento do corpo de Cristo, mas também ele fala de alguns no meio. Mas ele não diz assim, saia da igreja, essa igreja não presta. Não é essa a recomendação. Afastai-vos deles. Não é recomendação. Vou sair da igreja. Essa igreja que diz que é lugar de um povo bom, eu não vejo. Aí está olhando para quem? Está só olhando para quem deu errado? Ou para quem fez alguma coisa com você? E o restante? E os outros? Que podem ser saudados por você até. E os outros que te deram a mão e continuam te dando a mão nesse meio, nesse lugar que você encontrou o defeito de alguém e generaliza todo mundo. E diz que é todo mundo e tem uma visão agora da igreja. Eu vou dizer uma coisa, ninguém chega perto de mim para falar mal dessa igreja não. E eu não estou dizendo que ela é perfeita, a começar do líder dela, mas não fala mal. Não fala, é corpo de Cristo, é precioso para mim. Continuo dizendo, verbo distrito, lugar de um povo bom, ponto final, prego batido, ponta virada. Porque tem pessoas aqui, a maioria delas que eu posso saudar, que eu posso recomendar. Não é porque algumas que deram errado, a gente vai agora tomá-las como exemplo. E agora tem um conceito do lugar dessa forma. Não, 1000 vezes não. Ele não mandou me afastar do lugar, do convívio. Ele se afastem delas que estão se comportando assim. Amém, gente. Eu trouxe apenas um panorama. Foi isso que essa semana fui despertado. Para a igreja, para o corpo de Cristo, para o ajuntamento, para essas maravilhas que a gente viu aqui, que enchem os nossos olhos, de acontecimentos, de saudação, de recomendação, de movimento, de serviço, de trabalho em Cristo, no Senhor, para Ele, por meio dEle. Oh meu Deus do céu! Aleluia!
ensinando como acolher, porque um dia pode ser você que vai ser necessitado, vai necessitar ser escolhido. Eu queria chamar o grupo de louvor e os diáconos, rapidinho. Meu Deus. Eu queria que as pessoas, todas elas que são de outro lugar e que estão aqui na nossa igreja oficialmente, ficassem de pé. Vocês vieram de outro lugar. Eu sei que tem pessoas aqui. Queria que todas ficassem de pé. Aleluia. Essas pessoas são de outra cidade, não é isso? Não é natural de Campina Grande. Vocês vieram, foram enviadas. Eu não sei aqui a história de todos, mas a gente está aqui falando sobre pessoas que foram enviadas para cá, que estão aqui no nosso meio, convivendo conosco. Aleluia. Aleluia, está ali, ó. Olhem para essas pessoas, dê um giro aí. Você dê um giro, toda a igreja dê um giro, olhe para essas pessoas. Olhe o rosto delas. Grave de alguns. Eu sei que não vai se ter aqui, nem todos vão ter intimidade com aquela mesma pessoa. Não, mas isso pode se manifestar de várias formas. O importante é que você possa chegar junto dessas pessoas, recebê-las como convém aos santos, e ajudem a elas no que elas precisarem. Estou pegando o que a gente viu da palavra, tanta instrução que a gente ouviu hoje, e trazendo para a prática nesse sentido. Aleluia. Aleluia. Eu queria que vocês viessem aqui para frente, todos viessem aqui para frente. Pode vir, tenha vergonha não. Pode vir que eu vou distribuir para vocês o número da Mega Sena da semana que vem. Para estimular a vinda, né? Brincadeira, eu estou brincando, não vá cortar não e dizer que o pastor vai anunciar a Mega Sena semana que vem. Estava brincando. Fazer um corte aí, não é? Gente, quantas pessoas, olha para quantas pessoas nós temos aqui que são de outra cidade, gente, que estão aqui no nosso meio. Olhem para elas. Aqui de diversas formas, amém? Direcionadas por Deus. Alguém pode ter vindo a questão profissional. Não importa, são irmãos. Tratamos como irmãos, como família. Aleluia. Uns podem morar de uma cidade mais próxima, outros mais distante. Não importa. Elas estão aqui conosco. Aleluia. Eles são os nossos irmãos. E a gente ouviu a instrução. As recebam. Aleluia. No Senhor, como convém aos santos. E se elas precisarem de alguma coisa, ajudem no que elas precisarem. Aleluia. Eu queria que algumas pessoas se levantassem aqui e servissem a ceia a eles aqui. Já desce pega aqui, por favor. Quem é capaz aí de vir aqui, sabe, e servir aos nossos irmãos? Aleluia. Os diáconos não, quero pessoas da igreja. Não é para servir eles aqui. Amém? Os que vieram de outra cidade. Se puder dar um abraço, dá um abraço. Dá um aperto de mão, dá um sorriso.
Aqui tem um cearense está em todo lugar. Tem cearense em todo lugar, tem um aqui. Os diáconos já podem distribuir ao restante, pode distribuir já, bem rapidinho. Fiquem aqui de pé. Aleluia. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Se você está aqui, quer entregar sua vida a Cristo, você pode levantar a sua mão. Tem alguém do nosso meio que quer se voltar para o Senhor, se desviou por algum motivo, não queremos saber, mas está no teu coração voltar para o Senhor hoje à noite. Tem alguém? Aleluia. Tem alguém com alguma dor, enfermidade, que é oração para cura? Cura irá se manifestar na ceia aqui, na distribuição. Eu creio no poder da ressurreição. Aleluia, em movimento no nosso meio, curando você instantaneamente. Receba. Aleluia. Receba seu cálice. Vamos rir, Ailton. Vamos rir. Dá um sorriso, Ailton. Sorrisão, bênção. Dá um sorrisão, bênção. Uhul. Estamos apenas praticando aquilo que a gente ouviu. Uma parte do ensino. Amém? E bem importante aqui, eu quero dizer a vocês que contem com a gente. Se até agora nós não fomos aquilo que deveríamos ser para vocês, como a Bíblia recomenda, nós queremos pedir perdão. Eu, como pastor dessa igreja, se eu ainda não agi com vocês como a Bíblia recomenda, de pessoas que vêm de outro lugar e se achegam até nós, receber como convém aos santos, nos perdoe. Mas nós queremos acertar. Nós queremos ser o mais bíblico possível. Aí eu peço que, sabe o que? Tenha paciência com esse povo. Amém? Tenha paciência com eles, são pessoas maravilhosas. Basta você conhecer um pouquinho de perto. Amém? E você vai ver que são pessoas simples, de um coração simples, que estão precisando de ajuda de vocês também, como nós precisamos uns dos outros. Tem coisas em você que eu preciso, que essa galera do bem aqui precisa. E é se misturando. Amém. Olha quem está aqui. A minha dentista aqui, viu? E o esposo dela aqui. Amém? Então, é nessa mistura que a gente se ajuda. É misturado. É se reunindo, é servindo, é trabalhando. Esse movimento maravilhoso do céu na terra. Porque estamos reunidos, fazemos parte do mesmo corpo, temos o mesmo valor para Deus, independente da função que a gente ocupe. Sua função é importante. A sua função é importante no corpo. E nós queremos valorizar isso porque precisamos de cada um. Aleluia. Quantos podem reconhecer que nós precisamos deles? Aleluia. Quantos podem dar uma salva de palmas para eles? Você que é daqui de casa. É muito bom. E a gente tem um conforto por estar na cidade que a gente nasceu, na cultura, né? A gente está bem molhado com a cultura, não há problema nenhum para a gente com relação à nossa cultura, mas quem vem de fora não, deixou suas coisas, sua família, que sejamos a família deles. Quando estão dispostos a ser a família, porque precisamos recebê-las no Senhor, como irmão. Talvez você não conheça aqui intimamente, mas é irmão, é meu irmão, é meu irmão, é minha irmã, é meu irmão, aqui é Jurandir, todo mundo jura que é Jurandir. Aleluia. Dê um sorrisão para eles. Cadê o sorrisão para eles? Agora tem um sorrisão para eles também. Amém. E nós vamos participar hoje à noite. Vamos nos misturar.
não é só estar junto, é estar junto e misturado. É como um bolo. Bota os ingredientes lá e depois batedeira. Mistura tudo. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo. Amém? Por isso que é fascinante a igreja local. Há uma mistura, há ajuda mútua, há trabalho, há serviço no Senhor, em Cristo. Então pode, Pai, eu te dou graças, já dei a instrução como devemos participar. Amém? Aleluia. Você pode tirar essa pelezinha aí, né? Essa partezinha aí de cima, que tem o pão, tá certo? Às vezes tem uma dificuldadezinha, eu mesmo tenho. Olha, gente, igreja é isso. Não sei se vocês entenderam na prática. Eu tenho dificuldade de algo, alguém chega. Eu tenho habilidade. O corpo de Cristo é isso, vida cristã é isso. É a tua habilidade suprir a minha inabilidade sobre algo. Corpo, função. Cada um com uma função específica, maravilhosa. Aleluia! Então, Pai, eu te dou graças por esse pão que representa o corpo de Cristo, esse suco de uva que representa o sangue, a gente sabe bem disso. Fazemos isso em memória de você até que você venha. Fazemos como corpo, nos reunimos no mesmo lugar para a ceia do Senhor. Isso é gracioso para nós, por causa da revelação da Tua palavra quanto a isso. Te rendemos graças em nome de Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé, e aí você vai trocar seu cálice com alguém. Amém? Não aquela pessoa mais próxima, não seu marido, sua esposa, sua irmã, o irmão mais próximo, não. Procura alguém, amém? E troca o cálice com ela, com aquela pessoa. Eu creio que isso provoca uma mistura. Amém? É só para provocar a mistura entre nós. Então, vamos sair. Pegue as pessoas aqui que são de fora. Vem cá, sai do teu lugar. É importante que você saia do lugar, se movimente. Aleluia, tome meu irmão. Homem de Deus, pandeirista aqui do Senhor. Te amo. Amém. Aleluia. Deixa eu trocar. Mas vamos trocar, eu pego, viu? Deus abençoe, viu? Você é importante para nós. Aleluia. Oh, que maravilha, meu irmão. Amém. Vê-los conosco. Sim. Cadê a minha irmã? Aleluia. Ei, vocês que estão à frente aqui podem se misturar já, viu? Diácono se mistura, todo mundo se misturando. Nessa calma mesmo. Amém? Mas considere o seu irmão, considere uma pessoa. Exercite aquilo que foi ministrado agora. Amém, velho. Tu és bênção, bispo. E a eles cantam. Tá abertão. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Aleluia! Tu és digno de tudo. Deus é bom, obrigado, obrigado. Pega o pãozinho aqui, isso aqui tá bom. Pois tudo vem de ti. Aleluia! Obrigado, pastor. Obrigado, Deus. Tua é a glória. Obrigado, Te exaltamos. Te exaltamos. Obrigado, Senhor. Sim. Obrigado. Te
parte do corpo de Cristo. Obrigado. Obrigado por essa noite. Curas estão se manifestando. Fortalecimento no corpo nessa noite. No convívio, no relacionamento. Obrigado por tua unção manifesta nesse ajuntamento em unidade. Lhe damos graças. Obrigado por esse povo amado e querido. Obrigado por essa igreja, lugar de um povo bom. Obrigado, eu te rendo graças. Obrigado, Senhor. Pode participar do pão. Obrigado. Você pode dar graças. Dê graças aí ao Senhor por tão grande salvação. Faz a tua oração com entendimento. Estamos trazendo à memória o que se estabeleceu na cruz. Somos salvos, libertos, aliançados com o Senhor para sempre. Para sempre. Somos dele para sempre. Aleluia. Oh glória, participe do suco de uva. O sangue da eterna aliança. Lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Lavados de todo o pecado. Aleluia. Você é lavado de todo o pecado. Aleluia. 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 Oh glória a Deus. Você é dele para sempre. Nada vai arrebatar você de suas mãos. Estamos aliançados eternamente. Aleluia, você pode celebrar. Celebrai com júbilos ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico.